Durante o tempo do Advento e do Natal, que embora tenha sido ontem, já estamos, porém, às portas da Quaresma. Durante o tempo do Advento e do Natal, um pensamento que muitas vezes ouvia dentro de mim era a infelicidade de não sabermos ou não procurarmos ou não querermos santificar o nome de Deus. Na oração de Jesus, que é o Pai Nosso, a primeira das coisas que Ele pede: Pai, santificado seja o Teu nome. E dava-me conta, de como quase todos os pedidos de Jesus ainda não são os nossos. E por isso continua a rezar sozinho. Continua a querer Ele o que não queremos nós. E, portanto, a realidade não muda como poderia mudar. O que eu estou a chamar a atenção é que o abuso em relação ao nome de Deus é tão grande nos nossos dias, que muitas vezes, portanto, se eu lembrar o nome de uma pessoa, também devo respeitar essa pessoa. Então, lembrar Deus não pode ser ocasião para o ofendermos e o desprezarmos e irmos um para cada lado. Portanto, se o nome de Deus não nos faz calar para ouvir, quem é que nos pode fazer calar? Ou então, quem nos poderá reunir na justiça, na caridade, na fraternidade, se não Deus? Se não for Deus a dar-nos o seu próprio amor, porque exatamente essa oração começa: Pai Nosso. E Jesus não está a referir-se, Jesus não diz meu Pai nesta ocasião, diz Pai Nosso. Quis lembrar isto, mas para avançar, há bocadinho rezávamos: na presença dos anjos eu vos louvarei, Senhor. Isso é uma coisa que havemos de fazer mais tarde ou que já fazemos agora? Na primeira leitura víamos que os céus se abriram e Isaías ouviu uma oração que é rezada no céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra. Porventura não rezamos nós também esta oração muitas vezes, e nomeadamente sempre que nos reunimos para rezar a missa? É uma oração que fazemos daqui para um bocadinho: Santo, Santo. Então nós já estamos aqui reunidos, não porque nos apeteceu, mas porque fomos convidados.
Os nossos pais, pelo seu exemplo, já nos convidaram e nós continuamos a ver-nos chamados a fazer isto mesmo, de nos reunirmos, mas para ter cada um de nós como intenção, trazendo cada um de nós no seu coração as alegrias e os sofrimentos seus próprios, ou da sua casa, do seu prédio, da sua terra, do seu lugar de trabalho, da sua nação e do mundo inteiro. E reunimos para rezar com a Igreja toda, na terra inteira toda e no céu, ouvimos, enfim, fechados em nós mesmos e sem olhar para os outros. Se calhar, no princípio dizemos, peço a vós, irmãos, que rezeis por mim. Mas quase sempre sem esperar que os outros o ouçam e a esperar ainda menos que, se o tiverem ouvido, o façam. E, no entanto, bastaria que, se eu soubesse que na minha terra haviam pessoas que iam rezar por mim, eu mesmo, sem fé nenhuma, quisesse ir para a beira dessas pessoas e abrigar-me à oração delas. Eu só lá estava, digamos, a vê-las e a dizer, bom, quem dera a fé delas seja uma realidade que eu não tenho, pobrezinho de mim, mas têm elas, muito me admira, e ainda mais me admira que rezem por mim. Mas, como vedes, de muitas outras maneiras iríamos ver, iríamos compreender que o nome de Deus hoje é ofendido de uma maneira que nem tem explicação. Eu tenho pensado muito nisso e dou-me mesmo conta disso. É ofendido, e não só pelos estranhos, também pelos amigos. É uma coisa incrível. Caiu-se numa banalidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que até assusta. Segunda-feira próxima, a memória de Nossa Senhora de Lourdes, é o Dia Mundial do Doente. É um dia promovido pela Igreja. As Nações Unidas promovem, por exemplo, o Dia Mundial da Saúde. A Igreja promove o Dia Mundial do Doente. E o tema para este ano que o Papa nos propõe que pensemos um pouco tem a ver com a parábola do bom samaritano, que, como todos mais ou menos sabem de memória, portanto, há alguém que vai de viagem e cai na mão dos salteadores enfim, malfeitores que o espancam e o roubam e deixam meio morto à beira do caminho. Passa um sacerdote que vê, mas não se aproxima e segue o caminho. Passa um doutor da lei que faz o mesmo. E passa um estrangeiro que, vendo, se aproxima, presta os primeiros cuidados, pede ajuda a outros para continuar a cuidar daquele homem e, tendo que cumprir os trabalhos
que eram próprios do seu modo de viver, não se desinteressa do outro e, quando pode, passa outra vez a saber como é que está, se tudo está a correr bem e por aí adiante. E depois Jesus diz: vai e faz tu o mesmo. Ora, o tema que o Papa escolheu, então, é esse mesmo. Vai e faz tu o mesmo. Ontem mesmo, peço perdão, já foi anteontem, na quinta-feira. Na quinta-feira, eu sou capelão nos hospitais do Barreiro e do Montijo. E na quinta-feira houve uma reunião no Barreiro, lá num dos serviços, com as pessoas que trabalham nesse serviço, e pediram-me para eu lá estar também. E muito me surpreendeu ouvir uma médica que já tem muitos anos de trabalho dizer que cada vez mais não apenas me preocupa tratar os doentes, preocupa-me que vivamos numa sociedade doente. E gostei muito de ouvir isso da parte dela. Ora, exatamente, uma das razões pela qual a sociedade está doente é exatamente por nós vermos as pessoas caídas no seu caminho e não nos aproximarmos delas e não lhes prestarmos uns primeiros auxílios e não procurarmos outros que as socorram e não continuarmos a acompanhar o caso sendo necessário. E uma das maneiras como o não fazemos é, desde logo, nem sequer rezar por essas pessoas. São muito poucas as pessoas que rezam pelo seu padeiro. E comem pão todos os dias, graças ao seu padeiro. São muito poucas as pessoas que agradecem a Deus a ver cristãos presos por causa de serem cristãos e continuarem a rezar por eles que os prendem e por nós que dizemos somos livres. Na sua aflição fazem muito e na sua prisão fazem muito mais do que nós livres. Queria chamar-vos a atenção disto. Portanto, a sociedade está profundamente doente e podemos dizer que as pessoas têm olhos e não veem, podemos dizer que as pessoas têm ouvidos e não ouvem, podemos dizer que as pessoas têm pés e não andam, podemos dizer que as pessoas têm mãos e não trabalham, e por aí adiante. Mas a razão disso, a meu ver, com inteira, enfim, com muita segurança, embora agradeça quem me corrija, a razão disso é exatamente invocarmos o nome de Deus em vão. Ou ouvirmos falar do nome de Deus e não nos admirar isso. Porque as duas atitudes estão erradas, profundamente erradas. Eu posso não acreditar em Deus porque eu não conheço, nunca ninguém me falou dele, nunca ninguém me ajudou. Muito bem. E isso mostra que tão pouco me conheço a mim mesmo. Porque quem não conhece o seu pai
não se conhece a si, nem conhece os outros, não os reconhece. Anda com eles e não sabe que são os seus irmãos. Portanto, é uma cegueira enorme isto. Mas se eu ouvisse falar, deveria procurar conhecer. Portanto, a ofensa ao nome de Deus vem pelos que falam em Deus e pelos que não falam. É dos dois lados. E significa, então, que não nos aproximamos uns dos outros. Caiu-se na ideia de que é assim. Caiu-se nesta maneira de viver que é assim. Ele tem a sua ideia. Eu tenho a minha. Eu podia ter a dele, mas não tenho, tenho a minha. E então, cada um tem a sua ideia. E é tudo igual. Qualquer coisa como isto. Um tem a ideia de que 2 mais 2 são 5. Outro atreve-se a dizer que 2 mais 2 são 4. Mas também há quem diga que são 200. Mas é tudo igual. E então, tratando-se da fonte de toda a vida, de toda a esperança e de todo o amor, achamos que cada um pode ter a sua ideia e que está tudo igual, que está tudo bem. Portanto, o nome de Deus não nos aproxima uns dos outros. Mas foi exatamente o que Jesus fez. Sendo Deus, aproximou-se do homem. O bom samaritano não somos nós, é Jesus. Que se aproxima da humanidade. Mas exatamente, se nós deixarmos de sermos muitos para sermos um em Cristo, então continuará Cristo a aproximar-se da humanidade pela Igreja. Mas desde logo aqui, rezando, não cada um pelos seus e pelas suas dores, mas sem esquecer os seus e as suas dores e os seus pecados, rezar por todos. Porque se não se lembra dos outros, como é que pode achar que o Pai de todos se alegra com um que não quer saber dos seus irmãos? Portanto, nós viemos aqui para nos aproximarmos dos doentes e da sociedade inteira, porque viemos para nos aproximarmos de Jesus. Viemos aqui para, por Jesus, Ele nos ajudar a lembrar-nos de todos. E ver que de Jesus nos vem isso mesmo. Olha, o meu vizinho veio à missa para rezar por mim. E o meu padeiro também veio. Epá, que bom! E agora rezo eu por ele também. A ideia de rezarmos o domingo é uma coisa como ir ao céu. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Isso é o domingo. É irmos ao céu cada domingo. Para que depois, durante a semana, nos lembremos do que temos de fazer. Viver na terra como no céu. A última palavra, portanto, isto não é uma homilia das leituras. Das leituras só peguei o na presença dos anjos. Mas queria ainda dizer uma última palavra que é esta. Não apenas está próxima, então, segunda-feira, dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes, o Dia Mundial do Doente,
Mas também, na quarta-feira, começa a Quaresma. E como só há 2 dias obrigatórios de jejum, eu tenho que falar agora, senão já passa. Atualmente, obrigatório, isto é uma coisa é engraçado, mas a Igreja sabe o que faz. Atualmente, obrigatório de jejum é só a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Mas o jejum, o que é? As pessoas que não têm de comer não fazem jejum. Essas passam fome. Portanto, o jejum é só para quem tem de comer, não é para quem não tem. E é exatamente para isso, para aqueles que têm de comer, vejam com a própria barriga o que é não ter. Se lembrem que aqueles que não têm, também têm barriga. E a nossa barriga começa a dar horas e diz, ei pá, que engraçado. Então a barriga dos outros também dá horas. É para isso. Mas não é só para isso. Portanto, só faz jejum quem tem de comer. Segundo, quem tenha saúde e idade para isso. Portanto, as crianças, os idosos, as pessoas doentes não devem fazer jejum. Porque Nosso Senhor, a nossa Igreja não nos pede para fazermos coisas más, para fazer coisas boas. E para esses seria mau fazerem. Nem é para os idosos, nem é para as crianças, nem é para os doentes. É só para os sãos e com forças. Mas é também para nos lembrarmos de uma coisa. Meu Deus, há fome no mundo por causa do pecado. Então, por causa do pecado, há fome. Por causa do teu amor por mim, que sou pecador, portanto, só faz jejum quem reze e quem dê o que não come. Porque se não dá, faz poupança. E se não reza, faz regime. Se não é por amor, isso não é nada. E queria chamar-vos a atenção que isto é uma coisa lindíssima. Portanto, só faz jejum quem reze e quem dê esmola desse jejum. E o faça por amor a Deus e aos outros. E por isso é que reza. E para agradecer o que tem e para pedir perdão pelos seus... Senhor, sou tão ingrato. E muito mais do que isso. Mas tu amas-me, incrível. Eu acredito na tua misericórdia. Eu sei que és o Salvador do mundo. Eu sei que com a tua luz e graça não há crise nenhuma em lado nenhum. Termino mesmo só dizendo a diferença entre jejum e abstinência. Portanto, jejum é não tomar uma refeição, isso é suficiente. Já fiz jejum nesse dia. Mas estes 2 dias de jejum, tanto como todas as sextas-feiras da Quaresma, são dias de jejum e abstinência. Todas as sextas-feiras da Quaresma são de abstinência obrigatória. E o que é fazer abstinência? É ter uma alimentação saudável, mas a mais baratinha que há. É só isso. A mais baratinha que há, portanto, quer na quantidade, quer no custo. Normalmente como pão e meio ao pequeno almoço. Esta sexta-feira só vou comer um pão.
E ao almoço vou comprar uma lata de sardinhas e vai dar para mim e para o meu filho com uma batatinha. Vai ser fantástico. Portanto, a abstinência é comer como alguém que tem que contar, muito bem contado, o seu orçamento. Comer como um pobrezinho. Mas comer as refeições todas, porque o Nosso Senhor quer que eu coma para ter forças para o amar e servir. Fazer abstinência é isso. Portanto, também só podem fazer abstinência aqueles que têm um orçamento mais folgado. Porque aqueles que têm o orçamento muito apertado sempre, já não podem fazer abstinência, porque não é para eles. Já fazem todos os dias sem ser abstinência. É uma maneira de viver. Mas eu faço por amor a Deus e por amor aos outros. E para tirar de mim, para dar. Deus tinha-me dado, mas eu quero dar. A abstinência também, se não for com a oração e com a esmola, também não é abstinência nenhuma. É economia, regime, essas coisas. Mas não é abstinência. Para ser, tem que ser as três. É lindíssimo. Bom, que Nosso Senhor nos ajude então a viver na terra como no céu. O começo disso vem de santificarmos o nome de Deus. Ao nome de Deus, enfim, todos se ajoelharem. Quando digo todos, é todos. Não estou a dizer que são vocês, é eu também, todos. O Papa faz isso. Todos. Como o mundo mudaria.